Oi, pessoal, Rainha Louca, louquíssima na área, começando a minha experiência com o YouTube, tá? Primeiro vídeo gravado hoje, já que vocês pedem tanto que eu conte histórias mais longas, e no TikTok eu tô banida só de 3 minutinhos e às vezes vocês ficam sem entender a história. Bom, a gente vai começar hoje falando sobre a pré-descoberta do Brasil. Pra gente começar logo no início, né? Vou falar sobre um espanhol que chegou antes de Pedro Álvares Cabral e documentou tudo. Mas hoje a gente já sabe que outros europeus chegaram aqui também antes de Cabral. Mas chegou o Bartolomeu Dias, chegou o Duarte Pacheco, mas a gente vai falar sobre o Vicente Yanez Pinzon, que foi um excelente navegador e deixou registrada a sua chegada aqui no Brasil. Não vou entrar no assunto de onde os índios vieram, porque esse assunto não dá para mim. Alguns historiadores dizem que eles vieram pelo Estreito de Bering, outros dizem que eles vieram pelo mar, outros dizem que eles vieram lá pelo Chile, né, seguindo a Ilha de Páscoa, que habitava ali há mais de 11 mil anos. Mas eu não vou entrar nesse contexto e também, né, muita gente vai falar... Quem descobriu o Brasil foi o índio. Não, o índio não descobriu, o índio já estava aqui. Ele não sabia de nada, ele não tinha documento de nada, ele não tinha noção de nada, ele só queria fumar o cachimbo da paz e tacar flecha no outro índio. O que eu sei é que a expedição desse cara, Vicente Yanez Pinzon, estava numa treta daquelas. Chuva, nuvem preta, ondas gigantes, eles não sabiam se agarravam os barris, se vomitavam, e eles lembravam que eles não podiam vomitar porque eles não estavam comendo há dias, e de repente, pá, parou aquela maresia, tudo calminho, calmaria, o barco deslizando sobre as pequenas marolas e avistaram um cabo. Não era o Cabo da Ciolo, dessa vez não. Mas eles viram o Cabo de Santo Agostinho. E ali eles decidiram, seja o que for, nós vamos aportar nessa terra. Chegando lá na praia, viram pegadas. Caraca, não estamos sozinhos. Mas decidiram que iriam entrar assim mesmo. E Vicente Yanez Pinzon foi lá, fez uma plaquinha. Essa terra pertence à coroa espanhola. Por via das dúvidas, né? Já que se não estivesse dentro do Tratado de Tordesilhas, seria uma terra que seria descoberta por ele. Mas apesar de Vicente Yanez Pinzon registrar que ele chegou no Cabo de Santo Agostinho, ele não chegou lá. Isso aí já foi contornado pelo historiador Almirante Max Justo Guedes, que é o maior especialista em cartas náuticas, e ele mesmo disse que ele não chegou lá, que ele chegou no Mucuripe, no Ceará. Tanto que lá no Mucuripe, hoje tem o bairro Pinzon. Vicente Yanez Pinzon trabalhava para a coroa espanhola, então ele não podia tomar posse das terras brasileiras. Mas estava todo mundo numa confusão só. O único país unificado era Portugal, os outros estavam sempre em guerra com outros países, entre si, um reino vizinho, aquela confusão toda. E Portugal estava ali bem disposto a conquistar. E partiram para as grandes navegações, graças ao infante Dom Henrique. E nesse inteirinho, Colombo foi lá e conquistou a América, e Pinzon era o navegador da caravela Nina. Ele era o capitão da caravela Nina, que descobriu a América junto com Colombo. Aí que vem a treta. Por que foi descoberto que ele antes parou aqui no Brasil? Porque a coroa tentou dar um golpe, né, dar uma rasteirinha no filho de Colombo, na herança do filho de Colombo, Diogo Colombo. Entre dezembro de 1512 e agosto de 1515, ele entrou nessa treta de defender o filho do Colombo, defender a herança do filho do Colombo contra a coroa espanhola. Esse processo movimentou todos os grandes navegadores da época para defenderem os direitos do filho de Colombo. Então, Pinzon não estava sozinho. Pinzon era um cara, assim, grandioso como navegador. Ele sabia muito, entendia tudo de cartas náuticas. Ele nasceu em Palos de la Frontera, na Espanha, e conheceu Colombo em 1489. E foi quem conseguiu convencer a recrutar a galera para essa missão de descobrir a América. Eles ganharam maior grana quando eles descobriram a América. Então, Pinzon decidiu fazer sua própria expedição, porque ele era um aventureiro mesmo, para poder sair em busca de novas terras. E em 18 de novembro de 1499, ele sai da Espanha com 4 caravelas. E aí ele se vê nessa treta que eu falei da tempestade e tal, não sei o que, vou para cá, vou para lá. Ele sabia que era para um lado, mas ele achava melhor ir para o outro. E foi quando ele chegou no Mucuripe. Eles pegaram 10 dias de tempestade direto, depois que eles saíram de Cabo Verde, indo em direção à América.
E, porra, ondas de 5 metros, bom, explodindo, barril voando pra tudo que é lado, o cara ali no meio, ele já fazendo seus juramentos no diário, sabiam que a morte era certa. Só estavam esperando aparecer Poseidon com o garfinho e levá-los. Mas, de repente, avistaram o cabo, né? O que Pison chamou de cabo, e ele achou que era o cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, mas na verdade ele estava chegando em Mucuripe. As velas do Mucuripe irão sair para pescar de Fagner, lembra? Lá mesmo. E aí eles avistaram umas fogueiras acesas, né, quando eles chegaram, e aí eles decidiram voltar, viram que era habitado, e não sabiam quem era, poderiam ser nativos legais, poderiam ser canibais, provavelmente eram canibais. Então eles decidiram voltar e eles chamaram de Rio Hermoso, hoje é chamado Rio Curu. Nesse processo do Colombo, ele conheceu Pietro Marques da Anhanguera, tá? Que era o cara que documentava os 10 primeiros anos do Novo Mundo. E foi esse cara que deixou registrada essa passagem, né? Ele, lá no depoimento, ele fala que ele chegou, né? E que os índios eram índios potiguares, né? Na época, comedores de camarão, que significa potiguar, né? Claro que a gente sabia que o índio era potiguar. Eles encontraram os índios, que eles andavam nus, que eles tentaram virar os botes deles, mas eles reagiram, e que eles, com pedaços de pau, não temiam as espadas espanholas, né? E ficavam tentando virar os botes, né? Para que eles não chegassem na praia. E esse foi o primeiro registro de contato dos potiguares com o homem branco. Ele ainda conta que eles mataram cerca de 40 índios, né, nesse confronto e perderam 6 homens. A galera potiguar hoje é a galera do Rio Grande do Norte, né, e não do Ceará. Mas eles chegaram do Ceará. Eles seguem viagem e chegam em Jericoacoara. Eles pensou que eles fossem ver Danny Glover, né? Aliás, Danny Glover é casado com uma mulher de Jericoacoara. Mas não viram Danny Glover, não. Eles viram a Pedra Furada. Então, eles falam lá no seu diário que era uma praia de areia branquíssima e tinha uma pedra furada. Então, sabe-se que eles chegaram até Jeri. Eles seguem, tá? Entrando pelos rios e tal. E, de repente, pá, um barulho ensurdecedor. A Pororoca, eles descem a Pororoca, cara. Eles descem a Pororoca. Olha só, a aventura que eu queria na minha vida, Pison teve. Eles veem aquela boca do rio, né, enorme, 90 quilômetros, e eles narram lá na Espanha que ficaram apavorados com aquilo ali, que a boca do rio tinha 15 léguas, e era a boca do rio Amazonas, né? E ele, então, é o primeiro europeu a explorar o rio Amazonas. Eles informam que ali as margens eram muito mais populosas, né, que no restante do litoral. E quando ele encontra o cartógrafo Juan de la Corsa, ele começa a mostrar onde chegou, como era o lugar, e dali eles fazem o primeiro mapa do Brasil, da nossa história. E é justamente com esse mapa que o almirante Guedes consegue provar que Pison chegou no Ceará e não em Pernambuco. Um historiador português chegou a dizer que ele havia chegado no Cabo Orange, na Guiana Francesa, mas essa história caiu por terra, ele não conseguiu provar nada. Então Pison tenta depois, né, provar que ele tinha sido o verdadeiro descobridor do Brasil, né, porque ele tinha documentos sobre isso, mas isso aí não deu em nada. Naquela época não tinha GPS, não tinha drone, não tinha nada, mal tinha bússola, e os caras eram grandes aventureiros mesmo, caras que a gente nem imagina. Hoje em dia o povo Nutella aí tem medo de ir até pegar uma trilha. Os caras entravam no meio da mata sem saber o que iam encontrar, entravam no meio do mar sem saber o que iam achar, e eu tiro o chapéu para esses caras que eram corajosos de verdade. E esses fatos são reconhecidos há muito tempo pela Enciclopédia Britânica. É isso aí, pessoal. Essa é a minha primeira experiência aqui no YouTube. Não ficou um vídeo muito longo, mas também não gosto de ficar de muito... Não. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Se você curtiu, dá um like aí, tá bom? Kisses.